Olá, minha GeoVítima, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, GeoAula 6, o continente oceânico. Essas informações estarão disponíveis também nas nossas plataformas YouTube, Escola em Casa e GeoCef3. Com uma extensão territorial de aproximadamente o tamanho do território brasileiro, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Oceania é considerado o menor continente terrestre. Se você vai observar nesse mapa que está aí agora, você vê praticamente ilhas. Em destaque apenas a Austrália e a Nova Zelândia. Faz parte de um conjunto de terras emersas que é chamada de Novíssimo Mundo. Já falamos isso em aulas anteriores. O planeta Terra, a partir de uma visão, obviamente, europeia, né? A divisão histórico-geográfica do nosso planeta, como aparece nesse slide. Existe o Velho Mundo, que é o continente euro-afroasiático, o chamado Novo Mundo, que foi descoberto a partir de 1492, né, pelos espanhóis e portugueses, e um pouco mais adiante os ingleses, holandeses. E o Novíssimo Mundo, as terras, as ilhas que compõem o continente oceânico, só começaram a ser exploradas na metade do século XVII, que nós vamos ver nas próximas imagens, e é chamado de Novíssimo Mundo. Esse continente é formado basicamente de ilhas. Detalhe, eu preciso falar para vocês, a maior parte dessas ilhas de origem vulcânica, que a gente vai falar nas próximas aulas, de questões geológicas sobre essa região. Então, atualmente, o continente oceânico possui 14 países, sendo, como já falei para vocês, Austrália e Nova Zelândia apresentam um grande destaque no cenário internacional, e as outras 12 nações estão aí que você pode observar nesse slide. Como esse continente ele é formado basicamente por ilhas que ficaram durante milhares de anos isoladas dos outros grandes continentes, dentro dessas ilhas desenvolveu todo um conjunto de plantas e animais, de fauna e flora bem peculiar dessa região. Animais bem típicos que só existem ali, que nós chamamos de espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É aquilo que só tem ali naquele lugar e mais nenhum outro. Então você vai encontrar animais assim curiosos como o koala, o canguru, o cacapo. O cacapo ele é um papagaio que não voa. Esse pássaro verdinho, ele parece um papagaio, ele não voa, ele é um animal terrestre. Olha também o crocodilo gigante. Olha o tamanho desse animal, né? Muito comum na Austrália, né? E por último, esse animalzinho que ninguém sabe exatamente o que é. O famoso ornitorrinco, né? Ele tem uma cauda de esquilo, tem bico de pato, tem pata, ele é um anfíbio, ele vive na terra, ele consegue mergulhar, enfim, você não sabe, os biólogos, as pessoas especializadas, ficam até difícil de classificar esse animalzinho, né, o famoso ornitorrinco, que só existe ali naquela região. Como já falei para vocês, esses animais viveram isolados em ilhas e eles conseguiram, no seu processo de evolução e de adaptação, criar seus mecanismos de sobrevivência. A espécie humana, segundo alguns estudos de arqueólogos, de pessoas especializadas, né, antropólogos, a espécie humana começou a chegar aí nessas ilhas por volta de 60 mil anos atrás, não é? Através de pequenas embarcações, alguns trechos que eles conseguiram alcançar a pé, e aí desenvolveram ali culturas de povos bem típicos. E aí você vê algumas desses grupos étnicos, os maoris, que vivem ali na Nova Zelândia, os aborígenes, que estão aí na Austrália, né, os melanésios, olha que interessante eles, né, melanésio referente à melanina, a cor da pele, esse cabelo em tom bem claro, né,
Aí é no outro aí, uma outra imagem, o cara com a língua para fora, aí, esse Maori, né? Fazendo a haka, que é uma dança típica dos povos do Maori. E o cumprimento desses povos também é bem curioso. Ele bate testa com testa e ali eles respiram juntos ali, aspiram um ar junto ali, fazendo parte do cumprimento dessas pessoas que viveram também isoladamente, esses povos. De alguma forma, talvez, eles até se comunicaram aí em outrora, né? Mas que desenvolveram hábitos, desenvolveram idioma, uma linguagem própria e tal, e desses povos que conseguiram alcançar essas ilhas e ali estabeleceram-se há milhares de anos atrás. Pois bem, estava tudo muito bem para esses povos primitivos, mas de repente quem aparece na jogada? Eles mesmos, os europeus, dessa vez os ingleses. Como você está vendo aí nesse mapa, as primeiras explorações nessas ilhas ocorreram entre 1730 e 1750, através desse capitão, desse senhorzinho que aparece nessa figura aí, o James Cook, o capitão Cook, inglês, com a sua famosa embarcação, o Discovery, né? Aí aparece também, eu coloquei embaixo para vocês verem, né? Com sua embarcação Discovery, ele partiu para essas regiões, para essa área aí da Oceania e começou a explorar essas ilhas e transformando essas ilhas também em suas colônias. Não é? Só que ele se deu mal um pouco mais aí adiante, porque em alguns lugares ele foi até bem recebido, foi recebido amistosamente, e em outros lugares nem tanto, né? Então a coisa não foi um mar de maravilhas, obviamente, né? Porque os povos primitivos, os nativos que já estavam ali, lutaram, né, contra a invasão desses europeus, e foi numa dessas aí que o capitão Cook morreu. Aí aparece uma pintura, um quadro, relatando ali a morte do capitão James Cook no Havaí, quando ele foi atacado pelos povos daquela ilha que resistiram bravamente à colonização inglesa. Muitas dessas ilhas que tem na Oceania, pessoal, são possessões, são protetorados, são ilhas que pertencem a uma outra nação. Além do fato, como eu já falei para vocês nos slides anteriores, que os ingleses, como foram os primeiros a chegar por ali, explorar aquela região, transformaram essas ilhas, esses atuais países, em suas colônias. O caso da Austrália e da Nova Zelândia é um exemplo bem interessante para a gente estudar. Observe as duas bandeiras desses países. São muito parecidas. A bandeira da Austrália e a bandeira da Nova Zelândia são muito parecidas. Você vê no canto superior esquerdo a bandeira do Reino Unido. Significa dizer que essas duas ilhas, embora sejam países independentes, eles foram colonizados pelos ingleses, e mesmo com a independência desses países, a ligação que essas nações hoje têm com o Reino Unido são bem próximas. Eles fazem parte do que nós chamamos, que é chamado da Comunidade Internacional Britânica. E apenas um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês aí, a ilha da Tasmânia, ao sul aí da Austrália, tá vendo essa ilha que eu marquei aí de vermelho? Pois bem, aí onde vive esse famoso bichinho aí, ó, que é o diabo da Tasmânia, que virou até um personagem da Warner, dos desenhos da Warner. Aí aparece do lado esquerdo a figura do animalzinho, do demônio da Tasmânia, e o verdadeiro demônio da Tasmânia, que é um pequeno roedor que tem aqueles hábitos bem típicos como aparece ali nos desenhos animados, né? Uma das principais fontes de renda da maioria desses países é o turismo. Como a Oceania é formada por ilhas paradisíacas que tem um visual belíssimo, milhares e milhares de pessoas, principalmente durante o verão, se bem que quase que o ano inteiro, porque a Oceania está localizada em regiões majoritariamente tropical, né? Então, as pessoas endinheiradas do planeta viajam muito para esses países, né? Para a Austrália, para o Havaí, Nova Zelândia, Bora Bora, que é uma ilha paradisíaca maravilhosa. Olha esse hotel que aparece aí em Bora Bora, esse conjunto de casinhas aí. Isso é um hotel, gente.
nessas águas cristalinas do Oceano Pacífico, né? A Austrália também é um lugar onde recebe muitos estudantes para intercâmbio cultural e recebe também muita gente para trabalhar nas empresas lá dentro da Austrália, né? Muitos brasileiros saem daqui e vão morar e trabalhar na Austrália, porque me parece que o emprego e o dólar australiano, que é a moeda local, favorece uma qualidade de vida muito boa para as pessoas ali. Assim como também a Nova Zelândia, que tem um excelente índice de desenvolvimento humano. 2 países, por isso que eles se destacam, né, pelo seu tamanho, né, por ser 2 grandes ilhas e por ter esse índice de desenvolvimento humano muito interessante, atraindo muitas pessoas para viver, estudar, fazer intercâmbio ou até mesmo praticar esportes de aventura como surf no Havaí e por aí vai. O Havaí é uma ilha que pertence aos Estados Unidos, tá, pessoal? É um estado dos Estados Unidos, uma ilha que pertence ao estado americano, estado estadunidense. Por hora é isso, meus queridos, que eu queria falar sobre a Oceania. Em breve colocarei um outro vídeo sobre outras características físicas e culturais dessa região. Outras informações vocês obterão através dos nossos canais GeoCef3, YouTube, Escola em Casa. E no livro, não esqueça, esse assunto também está presente. Para quem tem o Telares, na página 108, a partir da página 108, e no livro Vontade de Saber, a partir da página 136. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.